Muito bem, então vamos agora para o vídeo 5 da nossa série de vídeos Um Mundo, Dois Povos. E vamos estudar hoje sobre um tema muito importante e um personagem que é um dos mais importantes da Bíblia. O nome desse personagem é Abraão. Então quem não conhece Abraão, né? Quem não conhece um pouco da história de Abraão? Mas devemos entender, então Abraão foi um homem temente a Deus. Abraão, ele andou dentro daquilo que Deus pediu para que ele fizesse de acordo com o seu plano. Mas nós vamos ver também que Abraão também, ele, apesar de ter sido chamado por Deus, ser orientado pela palavra de Deus, Abraão, ele fez algo, né, que causou no mundo, causou na humanidade, até hoje, causou e causa guerras e conflitos, através de um ato de Abraão. Por quê? Porque no momento que Deus chamou Abraão como referência, Abraão como o homem de Deus, então ali tudo que Abraão fizesse ia repercutir na humanidade. Por isso que Abraão também é chamado de o pai da fé, tá certo? Então abrindo a Bíblia aí, abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 15, depois de Abraão ter se encontrado com seu sacerdote Melquisedeque, ter dizimado para Melquisedeque, ter vencido a guerra dos 5 reis, o Senhor foi com ele. Então aí aconteceu mais coisas na vida de Abraão. E a gente vai entender o que significa essa questão, que tanto interferiu na humanidade, em todos os povos, não só no povo de Israel, mas em todos os povos que Abraão fez, que interferiu e até hoje interfere. Aqui, no capítulo 15 de Gênesis, você lê aí no verso 3 que diz, disse mais Abrão, porque o nome dele ainda era Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão ainda. Aí ele diz, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então qual era a preocupação de Abraão? Porque ele não tinha filho ainda, e ele já estava com a idade avançada, já estava com 80 anos para cima. Então aí ele já se preocupou juntamente com a esposa dele, porque ele ainda não tinha filhos. E naquela época era muito ruim não ter filhos, você tinha que ter filho. 1, 2, 3, 4, quanto mais filho tivesse, melhor era. Então nos dias de hoje, no interior, o pessoal tinha as famílias, tudo era grande, tinha muitos filhos. Hoje não, diminuiu mais, mas naquela época toda a vida foi assim. E Abraão queria um filho, ele se questionou com o Senhor. Aí Deus responde ele no verso 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então ele pensava que quem ia ser o herdeiro dele era o Damasceno Eliezer, ou seja, um servo da sua casa de muitos anos. Mas o Senhor disse, não, quem vai ser o teu herdeiro vai ser aquele que vai ser nascido de ti. Apesar da velhice dele, Deus prometeu algo a ele. Mas aí nós sabemos, meus amados, então Abraão aqui ele disse, no verso 5, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e quantas estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então o Senhor aqui ele usou um elo, ele usou uma exemplificação do filho que ia nascer, que era Isaac, filho da promessa. E também como Abraão é o pai da fé, através da fé de Abraão também, do ato correto de Abraão diante de Deus, iria gerar muitos filhos na fé, como as estrelas do céu. Como hoje nós temos fé, nós somos também filhos de Abraão pela fé, porque Abraão foi a referência da fé, a referência de quando começou realmente a fé. Claro que a fé em Deus já existia antes, mas Deus puxou Abraão como referência para que dali viesse a posteridade, ou seja, Isaac e Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel viesse o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Está dando para entender aí? Então aqui, meus amados, só que aconteceu algo aqui no capítulo 16 de Gênesis, acompanhe comigo. Como estava custando muito a se cumprir a promessa de Deus, por isso nós temos que crer na promessa. Se Deus falou por intermédio do profeta, vai acontecer, meus amados. Tem as profecias condicionais, que ela acontece de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com o que você guarda princípio, de acordo se você é uma pessoa que honra, de acordo com alguns procedimentos seus. Aí a palavra diz, se você fizer, acontecerá. Mas essa profecia que o Senhor deu aqui, o Senhor disse a certeza, vai ser a tua posteridade. Só que Abraão, ele queria no tempo dele. Deus ele faz no tempo dele, no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. É no tempo de Deus. Então a gente vê aqui que ele,
não esperou a promessa se cumprir, ele se adiantou, botou a carroça na frente dos bois. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então ele, essa mulher também, a mulher dele não teve sabedoria, né? Então por isso que a mulher sábia, ela edifica a sua própria casa, a tola destrói. Então a esposa, a mulher, ela tem que ter a sabedoria também para ajudar o seu marido. Então Abraão, ele se atropelou. O que foi que ele fez? Olha aqui, ó. Disse, no capítulo 16, aqui no verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filho, por meio dela. E Abraão anunciou o conselho, anuiu, ou seja, quis, né, o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Tá vendo aí? Então você vê qual o erro. Eles não esperaram a promessa se cumprir. Eles foram querer fazer do jeito deles. E aí nasceu quem? Aí ele se juntou com a mulher egípcia, Agar, uma mulher que tinha vindo com eles, que o faraó tinha dado de serva para eles, estava servindo eles. E aí ela concebeu, ela deu o primogênito de Abrão, né, que ia se tornar Abraão, o nome dele depois, que é chamado de Ismael. Aí veja aqui, ó. Aí depois aquela inveja, né, aquela inveja de Sarai, porque Agar teve filho, aquela coisa toda, você vai ver aqui depois no capítulo, né, eu estou aqui resumindo. E aí o que foi que aconteceu, ó? Aí houve uma confusão, né? Aí o que foi que aconteceu? Ela menosprezou a sua serva, ela mandou a sua serva ir embora. Não, Abraão, mande essa serva ir embora, porque ela está com esse menino aqui, aquela coisa toda, ou seja, ela teve uma ideia, depois se arrependeu. Mas aí já estava feito. Olha o que aconteceu. Verso 7, né? Verso 5. Diz Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que esse me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Respondeu-lhe Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, porque segundo melhor te parecer, Sarai humilhou a ela, fugiu da sua presença. Então, aí ela disse aqui, ó, ela fugiu da sua presença, né? Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vês, para onde vais? Ela respondeu: fuge da presença de Sarai, minha senhora. Ou seja, então a Agar, ela fugiu da presença de Sarai, porque Sarai já estava humilhando ela, não estava gostando, porque Abraão estava dando, né, mais atenção para ela do que própria ela mesma, que era a esposa. Aí ela se arrependeu e mandou a mulher ir embora, mas o anjo apareceu. Como ela se tornou mulher de Abraão também, até teve um filho dele, certo? Então ela foi abençoada, ela foi protegida por Deus. Por quê? Porque ela era mulher de Abraão, pai da fé. E ela teve o filho dele, o primogênito, o primeiro filho. Então, de toda maneira, ela ia ser abençoada. Aí aqui diz, ó. Disse-lhe Agar. O anjo falou para ela, né? Aí 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Então o anjo mandou ela voltar. Disse: não vá para nenhum canto, não vá para deserto, para nada. Volte, se humilhe, peça perdão, diga como é que faz para vocês reatarem a amizade e fique com ela. Aí ele disse, ó. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então a Agar também teve uma promessa semelhante à de Abraão. Abraão teve a promessa que a sua posteridade seria como as estrelas do céu. Seria muita gente, muitas pessoas, milhões de pessoas. Tá certo? E Agar também, através do ato de Sarai e Abrão, teve também o quê? Teve também uma promessa muito parecida, quase a mesma promessa. Por quê? Porque ela se tornou mulher e teve o primeiro filho de Abraão. Apesar de que não foi da maneira que Deus falou. Deus falou que tivesse paciência, que ele ia dar um filho com Sarai, não era com Agar. Estão vendo aí? Então, quando a pessoa é escolhida por Deus, às vezes um ato que a pessoa faz de errado vai repercutir não só na família dela, mas você vê que vai repercutir em todas as famílias e toda a humanidade. Porque o que Abraão fizesse de bem ou de ruim, ou de obediência ou desobediência, iria repercutir em toda a humanidade. Então você veja aqui, ó, só para finalizar, aqui no verso 11, né? Ó, disse-lhe ainda o anjo do Senhor:
concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael. Então até o nome o anjo deu a essa criança, nascida da serva H, da egípcia, com Abrão. Aí ele disse, ó, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então o Senhor amparou ela estava desamparada, ela estava sem ninguém, sem nada, sem família, estava abandonada, ela e o filho dela. Mas o Senhor teve misericórdia dela e a amparou. Tá vendo? Então veja bem, ó. Aí ele profetizou algo sobre o filho dela. Ele disse, ó, ele será entre os homens como um jumento selvagem. Na minha tradução aqui tem jumento selvagem. Na sua, não sei bem como tá, mas você olha aí. Aí ele diz, ó, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteira a todos os seus irmãos. Então aqui ela está falando de um homem de guerra. A sua mão será contra todos, e todos contra ele. Tá vendo aí? Então gerou o quê? Gerou um homem de guerra. Gerou uma profecia de guerra. Por isso que o nosso estudo é um mundo, dois povos sem guerra também, né? Porque você vê que aqui já gerou guerra, gerou conflito, gerou batalha, gerou contenda, gerou luta. Ele diz, ó, então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, está entre Cádiz e Berebe, né? Berebe é aqui. Bered. Aí o nascimento de Ismael, no verso 15. Agar deu à luz a um filho, a Abrão. E Abrão a seu filho, que ele dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Tá vendo? Então, o primeiro filho de Abraão, né? É Ismael. E Ismael, ele se tornou o pai do povo árabe. Tá certo? Ismael tem descendência hoje, o pai lá do povo árabe. E esse povo árabe luta contra o povo de Israel. Por quê? Porque na profecia diz, né? Todos serão contra ele e eles serão contra todos. É um povo de guerra, um povo de luta. O povo não quer saber, eles querem dominar, eles querem botar uma coisa na cabeça, pronto, eles têm que fazer. Tá certo? Então por isso, meus amados, que até hoje é guerra em Israel, né? Qual a religião deles? É a religião dos muçulmanos, né? Então, o povo de Israel é a religião judaica, nós somos o cristianismo. Então hoje lá em Israel tem três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o muçulmano, o povo muçulmano, tá certo? Que Ismael é o pai do povo, por isso que ele diz, nós também temos nosso pai Abraão, por quê? Porque a descendência deles é Ismael, e realmente eles estão com razão, eles também têm descendência de Abraão, tá certo? Então por isso que é aquela luta, aquele conflito, que eles também têm direito e tal, e aquela coisa toda, e por isso que está em guerra. Por quê? Porque um diz que tem razão, o outro diz que tem razão, o outro também diz que tem razão. Isso aí, e aí? E aí se todos dizem que ele tem razão, quem está com a razão? Tá certo? A razão, a gente vê aqui, ó, pela palavra de Deus. É Deus que, não sou eu que digo que está com a razão. Quem diz que está com a razão é Deus, é o Pai. Amém? Então ele diz aqui, ó, no capítulo 21, fala do nascimento de Isaac. Então aí depois... Então, com 86 anos, Abraão teve seu primeiro filho primogênito, Ismael. Mas depois se cumpriu a palavra de Deus em Sarai e Ismael. Depois que Deus muda o nome de Abraão para Abraão, né? Pelo pacto da aliança, tá certo? Aí aqui, né, ó. Ele fala que a origem do povo moabita, né? Também vai ter também a questão de Ló, né? Ló recebe em casa 2 anjos, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? O anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. E lá no capítulo 21, tá certo? Né? Ele diz aqui, ó, capítulo 21 de Gênesis, ó, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém? Então, Deus prometeu aquilo ali, que não foi condicional. Ele disse, seja qual for a condição, vai nascer um filho de você. Então pronto, ele tinha que esperar, mas eles não esperaram, eles se atropelaram. Isso aí houve grande repercussão para nós até hoje na humanidade. Por causa gerou guerra, gerou conflito, né? Por causa de quê? Por causa desse ato que ele fez. Está aqui na Bíblia, ó, a palavra de Deus, na Bíblia, na Torá, aqui no Gênesis, tá certo? Na lei e nos profetas. Não estou lendo de outro canto, é na lei e nos profetas. Sara concebeu, aí ele diz no verso 3, ó, ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac, né? Itzak, né? Tem na pronúncia, né?
Aí ele diz, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Né? Ainda tinha a questão da circuncisão, né? Que era feita quando a criança tinha 8 dias de nascida, se fazia circuncisão, que era uma aliança física, uma aliança externa de Deus com o seu povo. Então veja, ele diz, ó, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha aí, 100 anos. Mas a promessa de Deus não falhou, a promessa de Deus se cumpriu. Amém? Glória a Deus.